Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast Expansão Islâmica Parte 2 para você aqui, Mac Paulos. Tudo bom? Fala, Bull. Salve, salve! Saudações cavalarianas para você, Paulos, para ti, Bull, para você que nos ouve, Isso, que tá aqui junto com a gente em mais um episódio. Hoje é dia de perder as esporas, hoje é dia de perder o rumo. Hoje é dia de engatar bosta na ranilha. Hoje vamos tocar o zaralho aqui. Hoje é dia de fazer a carga de cavalaria junto dos sardos. Isso aí. Isso. Tudo bom contigo? Bom. Tudo bom, gente? Tudo em paz? Ô, Mac. Opa. Fala aí dos nossos canaizinhos e outros... Falo. Opa, bibelôs prazer. Tecnológicos. Para quem quer acompanhar nossas atividades aí, o primeiro canal, sempre o nosso site, clubedosgenerais.org, mas também estamos presentes em uma fanpage no Facebook, temos um canalzinho no YouTube, onde você também pode encontrar esses episódios, alguns ilustrados, outros não, e temos Twitter, temos Instagram, estamos por aí, só procurar clubedosgenerais.org ou, dependendo da mídia, só Clube dos Generais. Já aproveitando que a gente está falando de podcast, saiu esse mês, agora outubro, o resultado da Pod Pesquisa 2018. Olha só. É interessantíssimo isso. Foi uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters e pela Rádio CBN. Com o intuito aí de entender esse crescimento e a penetração da mídia podcast no Brasil. Ui. A pesquisa contou esse ano com mais de 22 mil respostas contra cerca de 14 mil de 2014, se não me engano. Que beleza. É. Nós respondemos, Mac? Respondemos, estamos presentes, estamos listados como um dos podcasts ouvidos pelo público. Nosso nomezinho tá lá na Pod Pesquisa. E para quem tiver esse interesse aí de ver os resultados, analisar, ver, tá tudo aberto, é tudo público, tá? Tá disponível lá no site da ABPod, ou pode abrir direto o link que vai estar na descrição deste episódio. Vou botar o link lá para quem quiser ver. Então tá bom, Mac, obrigado. Ô, Paulos. Oi. A gente tem um retorno para dar para o nosso querido ouvinte Guimarães. Isso. Primeiramente, agradecer nele aí, né, que tá ouvindo a gente e tá dando moral aí quando escuta alguma coisa, nos corrige. A gente tem que agradecer primeiramente. Ô Guimarães, valeu mesmo aí, ó. Isso aí ele falou, foi no episódio que nós falamos do Iêmen, sobre a guerra entre a Arábia Saudita e a coalizão contra... Não é nem Iêmen, né? Porque não tem nenhum estado direito lá. Mas enfim, o Guimarães ele falou que em certa parte lá eu citei que o Hamas, que é aquele partido da faixa de Gaza, lá dos palestinos, tinha financiamento do Irã. Isso é errado falar, gente. Não tem financiamento, não. Eles não são aliados. Eu errei. Eu acho que no afã do momento lá, que nem eu estava escutando lá, eu acabei falando do Hamas, mas o Hamas não tem financiamento do Irã. Ô Guimarães, valeu mesmo, é isso aí, tem que corrigir mesmo. Não tem, gente, é uma coisa... um tempão aí já. É uma coisa que a gente até vai falar na expansão, que é essa briga interna do islamismo, né, das vertentes, no caso sunita, xiita, onde eles não se bicam. Até nós vamos citar no meio do episódio, no caso da Batalha de Hattin, que Saladino naquela época não estava nem preocupado com os cristãos, estava preocupado mesmo de levar a guerra aos Fatimidas, que era aquele califado do Egito. Não estava nem ligando para os cristãos, olha para vocês verem. Tanto que essa briga interna de facções no islamismo causa problemas até hoje, que hoje nós estamos discutindo de apoio financeiro, né, patrocínio a partidos. Aquela famosa guerra proxy e tal. Então, até hoje, essa briga reverbera aí, né? Ô, Guimarães, muito obrigado. Esse recadinho que a gente tem que dar aí, continua ouvindo a gente aí, dando a moral. Se escutar algo errado, corrige a gente também. É isso aí, muito bom. Maravilha. Vamos então partir pro que é interessante. Vamos botar a bola para rolar. Expansão Islâmica, parte 2, Parte 2, V2. Parte 2, a missão. Isso. Volta pra gente aí de onde a gente começou e pra onde a gente tá indo. Isso. Ó, pro ouvinte que tá começando agora a escutar,
falar para ele escutar o primeiro CGCast que nós fizemos da expansão islâmica, e para o ouvinte que escutou o primeiro CGCast da expansão islâmica, ele vai lembrar, né, que nós terminamos com as 2 vitórias dos cristãos em Poitiers, 732, e também em Constantinopla, que os islâmicos cercaram Constantinopla, mas Léo III salvou a cristandade naquela época. E teve também a Batalha de Tours, que Charles Martel, Carlos Martelo aportuguesado, né, salvou também a cristandade para lutar mais um dia, no dia seguinte. Então nós paramos nessas 2 batalhas. Então a expansão islâmica, que começou no século VII, na metade do século VII, mais ou menos em 632, com a morte de Maomé. Primeiro nós falamos da Batalha de Yarmouk, que foi como se foi foi a primeira batalha mais importante dos islâmicos, né, nessa expansão, onde eles derrotaram o Império Bizantino pela primeira vez, Heráclios, e depois citamos a parada na expansão islâmica, que foi com o cerco de Constantinopla, onde eles foram derrotados pelo imperador bizantino Léo III, e que foram parados também na França com Charles Martel na Batalha de Tours ou Poitiers, em 732. Agora nós vamos para a segunda parte desse episódio, que nós vamos falar agora de 5 batalhas, e nós vamos terminar essa expansão islâmica. Nós vamos citar desde a Batalha de Manzikert, né, que nós vamos começar falando, nós vamos falar do contexto, lógico, até o cerco de Viena, em 1683. Então nós temos mais 5 batalhas aí para falar, e nós dividimos essa expansão entre essas 3 primeiras batalhas, que foi Yarmouk, queda de Constantinopla, e Poitiers, primeira parte, e agora a segunda parte, começando com Manzikert até o cerco de Viena. Por que nós dividimos dessa forma? Porque a Batalha de Manzikert entra como uma nova era para os islâmicos, através dos turcos seljúcidas. Então, a expansão islâmica ganha um novo fôlego com os turcos seljúcidas. Exatamente. Por isso que nós dividimos dessa forma. Então, agora nós começamos a falar a partir da Batalha de Manzikert e dos turcos seljúcidas que entraram em cena. Aí no... Só aproveitando o teu ganchinho, Paulo, especificamente, até então, a gente vinha falando de uma expansão islâmica árabe, e agora a gente está falando de uma expansão islâmica turca. Uma multicultural, da mesma forma Isso, é outra dinâmica. O Império Bizantino. Só para dar um contexto entre a Batalha de Manzikert, que foi no século XII, né, século XI, perdão, 1071, no final do século XI, mas o que houve depois da Batalha de Poitiers até Manzikert? Aconteceu que ocorreu um declínio do califado e um ressurgimento do Império Bizantino, perdão. Então nós temos um declínio do Império Islâmico com brigas internas, que acabou com a chegada do califado omida, né? E nós temos o ressurgimento do Império Bizantino. Nós não vamos falar desse ressurgimento, nós não vamos falar, nós podemos depois fazer um CGCast, mas depois o ouvinte pode pesquisar esse período de ouro do Império Bizantino, que com Basil I, Basil II, Nicéforos Focas, são generais, imperadores que levaram bom combate, tanto no fronte norte europeu, nos Balcãs, como no fronte sul, que foi na Ásia Menor, né, na Anatólia. Mas um contexto rapidinho para a gente falar de Manzikert é que na Europa a coexistência dos antigos povos que viviam sob aquela sombra, né, do antigo Império Romano e a Igreja Católica estava dando força para um movimento político que culminou na batalha nos aliados e na Batalha de Poitiers. Os islâmicos estavam acontecendo o contrário. No Oriente, o califado omida estava indo por água abaixo, né, através de uma guerra civil contra o califado abássida, que chamava pelo trono através de um parentesco que eles tinham com Abbas, que era tio de Maomé. Só para vocês terem noção, esses califados abássidas, eles vieram da região do Khorasan, que é ali naquela parte, como se fosse a parte quase mais oriental do islamismo, que é ali já no Afeganistão, tudo.
Então vieram, gente de bem longe clamar pelo trono do califado, e isso levou a guerras internas. Então, o Imã Ibrahim, que era o quarto na descendência de Abbas, nessa guerra civil, ele conquistou várias vitórias para os abássidas e massacrou várias figuras omíadas. No caso, um que fugiu foi o Al-Rahman, que nós vamos falar mais tarde, que ele fundou o Califado Omíada de Córdoba. Então, só recapitulando, tinha o Califado Omíada e veio o Califado Abássida, que veio do Corazã. Então, nessa guerra civil, o monopólio árabe, que nem o Mac falou, foi perdido. Antigamente, a gente vinha falando de uma expansão tendo como o núcleo central as tribos árabes, e agora a gente está falando de uma questão que a supremacia árabe vai por água abaixo. Você vê povos que antigamente que se converteram há pouco tempo se tornando islâmicos e clamando por essa hegemonia no mundo islâmico. Que é o caso dos seljúcidas. Exatamente. Como que entraram os turcos seljúcidas? Eles entraram como soldados, como soldados escravos, que eles chamavam gulãs, foram convertidos e aos poucos eles viraram quase que uma guarda pretoriana. A gente fazendo uma analogia com o Império Romano, porque eles chegaram ao ponto, como a guarda pretoriana a gente lembra que retirava o imperador ao bel prazer, ao prazer próprio, os turcos seljúcidas, o poder deles ficaram tão grande, através desse poder militar que eles tinham, que eles viraram quase que uma guarda pretoriana. Só que a diferença é que eles foram para o poder. Então eles resolveram subir ao poder. Mas a gente tem que falar também que a falha que surgiu em Manzikert, essa chegada dos turcos seljúcidas, foi também uma falha também da política externa bizantina. A gente falar um pouco de estratégia aí, para os amantes aí de relações internacionais, porque nós citamos que o Império Bizantino, na Batalha de Yarmouk, eles tinham os gassanidas como um buffer zone para tratar com com as tribos árabes, aquelas tribos árabes da Península Arábica que estavam surgindo. Os bizantinos podiam usar a Armênia cristã, que naquela época ia desde o Cáucaso até o Eufrates, como um buffer zone contra os turcos seljúcidas e os árabes também. E não só os árabes, mas como o islamismo em si. Só que o Império Bizantino, em vez de usar a Armênia cristã como um buffer zone, resolveu pilhar a Armênia cristã também, da mesma forma que os islâmicos haviam pilhado já várias vezes. Aí então, fodeu, né? Aí quem poderia fazer frente aos islâmicos não tinha força. Nem à toa que nas crônicas da época, muitos cronistas falam dos bizantinos entregando a Armênia de mão beijada para os turcos. Então, para vocês verem como que a que ponto chegou. Em vez de manter como um baluarte contra os islâmicos e toda aquela migração das estepes que nós conhecemos desde dos hunos, que vai até os mongóis e tudo, até os turcos seljúcidas, fazem parte dessas migrações que vieram das estepes da Ásia Central, poderia ser uma barreira e não foi. Então essa falha na política externa bizantina deu possibilidade para os turcos seljúcidas entrarem em cena. E Manzikert foi o ponto central dessa chegada dos turcos seljúcidas na arena global. E nós vamos citar agora a Batalha de Manzikert, em 1071. Ela tem um poder até hoje, porque ela alimenta o nacionalismo turco. É interessante a gente citar isso. Erdogan, que é o líder hoje da Turquia, ele aparece todos os anos, tem uma festa onde foi a batalha, e ele aparece lá para ganhar os votinhos também, né? Porque ninguém Poxa, tem que ganhar uns votos também. Uma imagem. Tem que fazer uma imagem, tem que ficar bonito também na fita, senão... Então ele vai lá também, só pra gente ver o poder que Manzikert tem até hoje. Mas começando por Manzikert, que é a abertura da Anatólia
aos turcos seljúcidas. Mas quem que eram esses turcos seljúcidas, que nem a gente está falando aí? Quem que eram esses caboclos? Então, eles vieram das estepes da Ásia Central e eles eram um povo pagão, como vários que viviam na fronteira da Ásia Central entre o mundo islâmico e os povos pagãos, e era aquele povo o povo belicoso, porque era acostumado a lutar por pastagens e água o tempo todo. Então já é aquele povo acostumado a incursões. E isso serviu... Sangue e morte não era novidade para ninguém ali. Ali não era. E isso serviu muito bem aos propósitos deles quando eles foram convertidos ao islamismo. Então eles começaram a ser usados pelos árabes como mercenários e chegaram a um ponto tão alto, né, nessa hierarquia, que chegaram ao poder quase que no mundo árabe, lá para o final do século VIII, IX, até chegar mesmo até a liderança do califado. E chegou a liderança do califado através primeiro da Batalha de Manzikert, que deu a Ásia Menor, e depois eles tiveram tranquilidade para lutar mais ao sul, nas guerras internas que o mundo islâmico sempre teve. Então, nós estamos falando de quem eram os turcos seljúcidas, vieram da Ásia Central, e eles chegaram na Ásia Menor numa época que os bizantinos estavam tendo alguns problemas internos. Problemas na fronteira norte contra os povos dos Balcãs, os búlgaros naquela época, davam muito trabalho para os bizantinos, e tinha um problema também na fronteira sul com os turcos seljúcidas. Porém, esse problema no Império Bizantino não era nada se nós fôssemos discutir muito o problema interno deles também. Não era só os islâmicos que tinham um problema interno, os bizantinos também. E o que acontece? Depois da dinastia macedônia, que morreu, foi em torno na metade do século XI, acabou que um problema de sucessão e intrigas palacianas tomaram conta da corte bizantina. E isso vai refletir na Batalha de Manzikert, do jeito que nós vamos ver também. Porque traição era a palavra da vez na corte. Era um furando o olho do outro. A coisa foi até feia. Se a gente for ver o número de tropas envolvidas na batalha aí, teoricamente, né, análise super trunfo, era para dar tranquilinho para os bizantinos. Exatamente. E não é à toa que a organização tudo do Império Bizantino sempre foi sensacional. Mas olha, para vocês terem noção, só em um período, desde 1030 até 1060 mais ou menos, no Império Bizantino ocorreram 30 rebeliões. Só para vocês verem. Caramba. Tanto que a situação interna também estava decrépita. E o que acontece? Eudócia era a esposa do imperador Constantino Ducas, que governou de 1057 até 1067. Quando ele estava na beira da morte, ele falou, pelo amor de Deus, não casa com ninguém, não. E ela falou, beleza. E o que acontece? O caboclo morreu, ela no outro dia já arrumou um caboclinho lá pra ela. Por quê? Mas isso não é sacanagem, a gente tá falando isso, mas era muito difícil. Tanto como imperadores e imperadoras lideravam o Império Bizantino. E era muito difícil ela, sendo uma viúva, liderar por conta própria o Império. Então, por isso que ela arrumou um outro marido para ela conseguir liderar, ser a imperadora de fato do Império Bizantino. Então, não tem uma explicação lógica para isso. Ela precisava ter um ministro-chefe da Casa Civil, né? Tinha que ter da última... Dava a última palavra, né? O sim, senhora. Mas ela precisava e arrumou um general, que era o romano Diógenes IV, que ele se casou com a Eudócia, né? O nome dela. E esse Romanos, ele sabia que ele dependia do prestígio no campo militar, para ele ter prestígio em Constantinopla. Né? Isso a gente sempre... prestígio militar sempre conta, principalmente nessa época. E sugeriram a ele para começar umas campanhas contra os turcos seljúcidas, que estavam, vamos supor, nas fronteiras
Império Bizantino, mas não estavam atacando de fato, não estavam apenas aquelas incursões que a gente conhece de fato, aquelas incursões marotas, né? Só de leve, indo lá, despovoam a região. A estratégia dos turcos seljúcidas, para vocês terem noção, olha tanto que é interessante. Eles, através das incursões, eles iam diminuindo a população do interior da Ásia Menor. E isso principalmente depois da Batalha de Manzikert. Mas por que essa estratégia? Ele chegava a destruir as plantações, destruir os poços de água. Ele destruía e fazia a população, os que não morressem, né, a fugir para as regiões fortificadas. Então ele despovoava o interior e povoava as regiões fortificadas. Quando eles chegavam de fato para conquistar, eles já levavam os turcos seljúcidas, o povo em si, para tomar conta do interior, para já povoar o interior, enquanto eles já arrebanhavam esse povo já para as regiões fortificadas. Então eles já levavam as forças militares para as regiões fortificadas, enquanto o countryside, lá o interior, ficava todo livre para eles. Aula de logística, hein, gente? Isso é interessante. E ainda ferrava com os suprimentos da região fortificada, que estava com muita população. E que dependia do interior para sobreviver. Uhum. Então essa é uma estratégia muito interessante. Mas, voltando a Romano Diógenes, ele começou uma campanha em 1068, 1069 contra Alp Arslan, que já era o líder dos turcos seljúcidas, que quer dizer leão indomável na língua não sei que lá deles, que eu não sei qual. Ele fez campanhas com muito sucesso contra Alp Arslan. E não é à toa que ele empurrou os turcos seljúcidas até a região da Síria. Então, essas campanhas foram um sucesso, empurrando para a Síria, Mesopotâmia, e na Batalha de Heráclea ele derrotou Alp Arslan. Só que o que acontece? A migração turca continuava. Então, Alp Arslan não estava totalmente derrotado. Então, depois dessas conquistas, Romano Diógenes foi lidar com os normandos no sul da Itália, que os normandos já estavam causando na Inglaterra e também no sul da Itália, no Mediterrâneo. E Alp Arslan aproveitou dessa pausa no fronte da Ásia Menor para atacar novamente o Império Bizantino. Só que nesse caso ele atacou junto do seu cunhado numa força de 2 pinças. Uhum. Ele atacou a Ásia Menor e Romanos, em 1071, voltou da Itália para poder atacar de novo a ameaça turco-seljúcida. Só que nesse caso, Romanos levantou um exército muito multicultural. O Império Bizantino naquela época era multicultural e fazia uso já de mercenários. Não é à toa que nós temos conhecimento da guarda varangiana, né? Sim. Que é uma guarda viking que os imperadores bizantinos tinham. Então, ele levantou um exército com francos, germânicos, cavalaria normanda, pesada normanda, cavalaria leve turcomana, armênios, sírios cristãos, turcos seljúcidas também, que é seljúcidas, seljúcidas é outro, acho que é em inglês que eles falam. Mas fizeram levantar o romanos. Pra ver, tinha até turco no meio dos mercenários. De mercenários ali tinha de tudo. Que era a tropa. Tinha de tudo. Que loucura. Uma loucura. E é interessante o que mantinha esse exército tão multicultural, heterogêneo junto. A organização bizantina, a organização do exército bizantino, que era, naquela época, era a melhor no mundo, né? A organização militar. E a gente pode ver muito bem pelos tratados que Léo o Esperto escreveu em 900 e Maurício também escreveu em 600, se eu não me engano, também, que eram tratados militares, mas que mostravam muito bem como que a organização militar bizantina era profissional. Então, nesse caso, Romanos voltou para dar batalha ao Alp Arslan novamente em 1071, só que Romano já estava sabendo assim que Alp Arslan já derrotei esse cara várias vezes, então vai ser tranquilo. Só que a inteligência, como se diz, a coleta de informações do Império Bizantino estava meio que
fraca naquela época, estava meio quebrada, vamos dizer assim. E eles não sabiam muito bem qual que era o tamanho da força de Alp-Arslan. Então, quando chegou em Manzikert, Romanos, ele mandou um general dele, que algumas fontes dizem que chama general Basilácios, outras fontes chamam que é o general Joséfos Tacaniotes, enfim. Ele foi para a região mais ao sul para tentar achar Alp-Arslan e tentar também dar uma escaneada lá na região, ver como é que estava. E o que acontece? Esse general encontrou com a força de Alp-Arslan. O que o general fez? Em vez de voltar e se juntar à força principal de Romano Diógenes, ele fugiu. E por que a gente fugiu? Aí por que a gente entende essa questão do cara ter fugido em vez de voltar? É aquilo que a gente volta na questão das traições e das guerras internas que o Império Bizantino estava sofrendo. Então Eudócia se casou com Romano Diógenes, né? E o Diógenes estava tocando terror para cima dos turcos seljúcidas, mas ela, percebendo que ele estava buscando prestígio próprio, em vez de ajudar na causa dela, já pôs ele de lado e criou intrigas para solapar o prestígio dele. Então ela criou não só barreiras, mas dividiu o exército de Romano Diógenes a ponto de ocorrer esse tipo de traição. Então começou primeiro com o general Basilácios, que em vez de voltar para a formação principal fugiu, então o exército de Romano já ficou desfalcado. Então, quando à que essa traição, Dupois, que é um autor de história militar, fala que a traição foi o contexto principal da derrota dos bizantinos, já dando spoiler aí no final aí da batalha, mas da derrota dos bizantinos contra os turcos seljúcidas. Por quê? Porque os turcos seljúcidas não tinham muita organização militar naquela época. Ele era um bando de arqueiros, cavaleiros montados, que não tinha muita organização no ataque. Era aquele ataque principal, aquela carga principal, onde se não derrotasse, poderia ocorrer alguns espasmos, mas o principal já era. O ímpeto já era perdido. Então essa organização militar do Império Bizantino, que era bem maior, sofreu uma solapada enorme com essas traições que estavam ocorrendo dentro do exército. Então, Alp-Arslan... Por outro lado, era um grupo, né? Não era 45 grupos diferentes sob o comando de um monte de gente que estava se esfaqueando pelas costas. Exatamente. Então, Alp-Arslan, aproveitando, vai de encontro a Romano Diógenes, e como a guerra interna do mundo islâmico ainda reverberava, ele enviou emissários propondo paz. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o status quo por enquanto, porque eu quero tratar com meus inimigos do sul. Ele começou a campanha, aproveitou a ida de Romano Diógenes para a Itália para começar essa campanha, mas para ele chegou a um ponto que estava tranquilo, eu não vou pôr em perigo todo o meu exército, vamos manter por enquanto do jeito que está. Romano Diógenes não topou. Então quis dar combate em cima de Alp-Arslan, e ele já estava com a força dividida. O que acontece? Geralmente, não vamos falar sempre assim, quem divide se estrupica, porque quem tem boa inteligência divide porque sabe que é capaz. Mas quem não tem uma boa coleta de informações, se divide, acaba pagando o pato. Já a traição de Basilácios ou Joséfos já estava sacramentada. Romanos, com um exército menor, resolveu mesmo assim dar combate a Alp-Arslan. Então ele fez aquela formação de combate típica do Império Bizantino, de duas linhas em campo aberto, a primeira comandada por ele e a segunda comandada por Andrônicos Ducas, que era um general bizantino que também traiu e estava essa bagunça que a Eudócia criou para ferrar com romanos. Então o que acontece? Ele estava na retaguarda. Romano Diógenes, que tinha uma força, apesar de heterogênea, forte, lutou contra os seljúcidas e empurrou eles até o campo deles, até o acampamento. Só que, quando chegou ao acampamento, como já estava desfalcada as forças de Romanos Diógenes, as forças bizantinas, em vez dele consolidar a vitória e dar aquele ataque final,
ele parou e resolveu voltar para lutar no dia seguinte. Não, ele achou que a batalha já estava quase ganha, e no dia seguinte ele dava o golpe de misericórdia, e não consolidou a vitória dele naquele dia. Isso foi um erro. Alp Arslan, quando as forças bizantinas estavam voltando para o acampamento, Alp Arslan começou a atacar de novo Romano Diógenes e as forças bizantinas, e Romano Diógenes ordenou que as forças voltassem. As forças não voltaram, não entenderam direito, e Andrônicos Ducas, aproveitando da situação, traiu Romano Diógenes também. Então essas traições ferraram as forças bizantinas, para não falar fuderam mesmo, né, já falando, acabaram com a moral das forças bizantinas, e acabou que eles foram cercados e destruídos pelas forças de Alp Arslan. Então nós temos o general Basilácios / Joséfos, né, depende aí de quem tem mais aí nas fontes de história militar, fugiu. Depois Andrônicos Ducas fugiu também, que estavam coligados lá com a Eudócia, que era a esposa do Romano Diógenes, e isso refletiu no resultado da batalha, porque essas traições solaparam tanto as forças bizantinas que elas não foram páreo para as forças turco-seljúcidas desorganizadas, porém a traição ferrou tanto que não teve jeito. Desfalcou tanto. Para dar dimensão para o nosso ouvinte, as forças envolvidas eram cerca de 40 a 70 mil bizantinos, e isso no início, contra 20 a 30 mil turcos. Morreram cerca de 2 mil bizantinos, 4 mil foram capturados e 20 a 35 mil correram pro mato. Então, praticamente metade da força total bizantina fugiu, deu no pé e deixou o pepino pros outros. Nessa batalha de Manzikert que a gente estava falando, o pós-conflito é a chegada desse... primeiro, a perda da hegemonia da Ásia Menor dos bizantinos, que agora deu entrada para os turcos seljúcidas, que iriam criar o sultanato de Rum. E ponto principal, além que nós citamos no começo do nacionalismo, né, do Erdogan, que até hoje reverbera, um ponto que a gente tem que fazer junção entre Manzikert e a próxima Batalha de Hattin é a entrada das cruzadas. Então Hattin, que é em 1187, e a Batalha de Navas de Tolosa, que é a outra batalha que nós vamos citar em 1212, que é 25 anos depois da Batalha de Hattin, isso já é um contra-ataque da Igreja Católica. Então é como se fosse uma resposta a essa expansão e a essas batalhas que nós citamos, que o mundo islâmico estava levando ao mundo cristão. Então agora nós temos duas batalhas. A primeira, a Batalha de Hattin, que culminou com a Terceira Cruzada, e a Batalha de Navas de Tolosa na Reconquista Espanhola. Fazendo um gancho entre Manzikert e a Batalha de Hattin, que o desastre de Manzikert levou a Michel, né, portuguesado, Michel VII, a pedir ajuda ao Papa Gregório VII também, que era o supremo líder da Igreja Católica, para ajudar o Império Bizantino, para ajudar o baluarte do Oriente contra os islâmicos. Então, o Papa Gregório daquela época não podia fazer muita coisa a não ser tentar espalhar a notícia de uma cruzada, de um movimento militar contra os islâmicos. Depois disso... Ele não podia nada a não ser rezar, e pedir para os outros ajudar. Basicamente. Rezar e pedir para os outros ajudar. E nisso, continuou até Alexios de Comnenos, que governou de 1081 a 1118, que em meio à guerra contra os normanos e os Patzinakes pediu ajuda também ao Papa Urbano por mercenários. Então, nós só fazendo me desculpa, só fazendo um contexto antes, Papa Gregório, Michel pediu ajuda ao Papa Gregório e tal, não conseguiu, mas depois Papa Urbano e o Conselho de Clermont e Alexios de Comnenos pediu ajuda de novo e veio a Primeira Cruzada. Entrou a Primeira Cruzada, a Segunda Cruzada e foram até sete cruzadas ao todo. Mas só dando um contexto para a gente citar Hattin, a Primeira Cruzada capturou Jerusalém em 1099 e estabeleceu na Terra Santa alguns principados.
vamos dizer, né, que é o Principado de Edessa, de Antioquia e o Reino de Jerusalém. Então, essa desunião no Império Islâmico ajudou um pouco os resultados dessas cruzadas, mas entrou em cena agora Saladino, que nós vamos citar agora na Batalha de Hattin, que uniu de novo os islâmicos. Mas, citando Hattin, ocorreu a primeira, a segunda cruzada, e em 1187, como que estava a situação lá? O rei Almaurico, que era o rei de Jerusalém, do reino de Jerusalém, morre e o filho dele, a sucessão veio o filho dele, Balduíno IV, que sofria de lepra. Agora todo mundo vai lembrar, o ouvinte, a gente aqui vai lembrar do filme Cruzada, que tinha o rei Balduíno lá, tinha Guy de Lusignan, tinha Saladino, tinha Reinaldo de Chatillon, que era um Zé Ruela já no filme. Já no filme. Só pro pessoal lembrar, esse filme no Brasil se chama Cruzada, né? O Kingdom of Heaven, em inglês. Filme de 2005. Ele tem direção do Ridley Scott, tem Orlando Bloom como o Godofredo de Bellamy, e tem a Eva Green, Jeremy Irons. É um filme bem famosinho, de 2005 aí, que vira e mexe e passa na sessão da tarde. Direto. Pô, tava até no Netflix, até pouco tempo atrás. E a gente, depois o ouvinte vai escutar a gente falando aqui, depois assiste o filme de novo. É impressionante como são vários detalhes que ocorreram na Batalha de Hattin que aparecem no filme. Então é muito interessante até o final da batalha. É bem mostrado no filme, com Saladino junto de Guy de Lusignan, junto do Reinaldo de Chatillon. Mas o que acontece, gente? Falando já desse contra-ataque da cristandade que resultou nas cruzadas, chegou nesse ponto alto que foi a Batalha de Hattin. A Batalha de Hattin que ocorreu em 1187 tinha em lados opostos Guy de Lusignan, ou Guido de Lusignan, né, aportuguesado, do lado dos cristãos, que era um franco, e do outro lado Saladino. Saladino ele era conhecido como um grande expoente do mundo islâmico, mas seus ataques contra os francos não tinham os francos eram como se denominavam os cruzados naquela época. Não haviam surtido muito efeito, mas tem uma explicação para isso. Ele estava mais preocupado com a guerra interna, ainda com os Fatimidas, da mesma forma que Alp-Arslan estava preocupado naquela época da Batalha de Manzikert. O Império Fatimida ainda dava muito trabalho. Então, ele estava mais preocupado, Saladino, naquela época, em dar batalha aos Fatimidas. Mas só que o que acontece? Tinha essa meio que uma trégua entre os cristãos e os islâmicos naquela época, os muçulmanos. Só que Reinaldo de Chatillon, que era um aliado de Guy de Lusignan e que governava os castelos de Querac e Montreal na época, que faziam parte, ficavam bem no caminho entre a Síria e o Egito, ele resolveu quebrar... Região tranquila? Ali bem tranquila ali essa região. Tranquila mesmo. Mas resolveu saquear e roubar uma caravana muçulmana. E ele se negou a restituir o preço, né, que ele roubou a Saladino. Então Saladino ficou puto, quebrou a trégua e levantou um exército de 30 mil para punir os cristãos, principalmente Reinaldo de Chatillon, pelo que ele fez. Então ele levantou um exército de 30 mil homens e partiu para a região do Reino de Jerusalém, só que de início, ele cercou Tibérias, que é uma cidade, era um povoado, que aparece muito ali na Bíblia, era um povoado ali no Mar da Galileia. Então Saladino cercou Tibérias e o que os cristãos fizeram naquela época? Guy de Lusignan, ele, que era o líder, ataca Saladino, não ataca o Saladino, será que eu marcho? Será que eu vou até Tibérias? O que eu faço? E entraram naquele conselho que existia naquela época, aqueles conselhos militares, e uma figura muito importante naquela época era Raymond de Trípoli, falou que não, que eles deviam, o conselho que ele deu para Guido de Lusignan, ou Guy de Lusignan, era que Tibérias é um povoado pequeno. A esposa dele estava cercada em Tibérias, só que ele falou, é um povoado pequeno, não vale a pena a gente gastar o nosso exército, pôr ele em ameaça contra os muçulmanos,
por causa de Tibérias, sendo que a gente pode salvar o reino de Jerusalém. Guido de Lusignan falou o contrário. Não, nós vamos atacar, pronto, acabou. Nós vamos atacar Tibérias e liberar os cristãos de Tibérias. Ele não levou em conta o conselho de Raimundo de Trípoli. Isso foi um erro muito grande, gente, porque ele marchou, olha a logística que nós citamos agora há pouco. Ele queria marchar quase que 30 quilômetros no sol escaldante de julho no Oriente Médio. Isso é a ideia é numa ótima. área sem água. Super tranquilo. Para uma tropa pesada, acostumada com combate na Europa, que era tudo pertinho, curta distância. Infante vinha com 25 camadas de tecido para levar flechada e tentar não morrer tão rápido. Com malha e tudo. Cavalariano tudo blindado, cavalo blindado. Debaixo da blindagem também várias camadas de tecido para ter amortecimento. Isso é super tranquilo sair no sol no deserto. Tranquilo. De boa. E Raimundo de Trípoli estava certo, porque o reino era defendido por uma série de castelos. Então eles podiam meio que fazer uma defesa em profundidade e esperar que o exército de Tibérias era um povoado pequeno, se dispersasse. O exército de Saladino se dispersasse e fosse embora. Só que a chance de derrotar Saladino de uma vez e unir o reino, os cristãos, todo mundo numa vitória grande, levou ao Guido de Lusignan a atacar Tibérias. Então ele marchou a leste para Tibérias, numa região muito com uma logística muito ruim, que era uma região sem água. E isso levou a Saladino a atacar ele constantemente nesse dia. Então ele atacou com os arqueiros montados, aquela tropa leve, né? E Guido de Lusignan resolveu armar acampamento, sem água e cercado por todos os lados pelas flechas e pelos arqueiros de Saladino. No dia seguinte, ideia brilhante. Ele resolveu... ele não queria fazer isso, só que foi um alívio para ele que todos os generais na hora falaram: vamos levantar acampamento porque não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, então vamos nos defender. No dia seguinte, Saladino foi esperto. Em vez de deixar ele dar combate de uma vez contra os cristãos e Guido de Lusignan, ele deixou eles marcharem mais um pouco no sol escaldante. Isso acabou com os cruzados. Isso foi quase que o golpe de misericórdia. Então, quando Saladino atacou de novo as forças cristãs, eles já estavam por um fio. A cavalaria cristã já deu combate na mesma hora para tentar reverter, com Raimundo de Trípoli e Balian de Ibelin, né? Que ele até aparece no filme, né? Que é o Orlando Bloom. Só que o maior número das forças muçulmanas acabam por absorver essas cargas de cavalaria que já estavam fracas pela condição dos cristãos, da logística péssima, e acaba que os cristãos pedem pinico. Se rendem aos muçulmanos, a Saladino, porque não tinham como eles dar mais combate aos muçulmanos. E é algo interessante que a gente vai lembrar no filme, que chega Guido de Lusignan e Reinaldo de Chatillon na tenda, que isso realmente aconteceu, na tenda de Saladino, e Saladino vai e oferece água para Guido de Lusignan. Guido de Lusignan toma e oferece água para Reinaldo de Chatillon. E Reinaldo de Chatillon vai e bebe. E ele foi e falou: Saladino, você viu que eu não ofereci água para ele, eu ofereci água para você. Naquela época, quando um vencido, era um costume que quando você oferecesse uma bebida para o cara que foi derrotado, se você oferecesse uma bebida, queria dizer que você estava poupando ele de morrer, poupando o cara da morte. E ele ofereceu para o Guido de Lusignan. Não é à toa que o Guido de Lusignan foi um dos poucos que não foram decapitados, que voltaram ao reino de Jerusalém. Ele pagaram o resgate, ele voltou. Só que Reinaldo de Chatillon, Saladino mesmo matou. Então, na hora mesmo, já botaram o Reinaldo de Chatillon lá, já desceram ele. O esquema do Chantilly aí foi interessante pelo seguinte: dizem alguns relatos da época que o Saladino não era muito bom de espada, né? Ele era um ótimo tático, tal, mas não era muito bom
no manejo da espada. Então, o primeiro golpe dado pelo Saladino, em vez de arrancar a cabeça do Chatillon, ele arrancou o braço. E daí o cara ficou se batendo no chão e naquela situação chata, um dos guardas imediatos ali do Saladino avançou e tirou a cabecinha do outro. No filme mostra ele arrancando a cabeça, né, degolando e entregando a espada pro escravo e um general enchendo o saco dele. Você prometeu que vai para Jerusalém, você prometeu que vai para Jerusalém. Porque isso explica o que a gente fala das guerras internas e que ele queria... O objetivo maior era Jerusalém, que foi tomada pouco depois. Só que isso mostra como as guerras internas, mesmo eles derrotando os cristãos naquela época, como eram vários inimigos, né, que os islâmicos tinham naquela época. Então, esse contra-ataque da Igreja Católica, que começou na primeira cruzada, teve uma séria derrota agora, né, um revés muito grande, com a Batalha de Hattin, que é em 1187. Então nós citamos os cristãos perdendo, sendo derrotados na região da Terra Santa, e 25 anos depois, esse contra-ataque islâmico estava ocorrendo... Perdão, gente. Contra-ataque cristão contra os islâmicos estava ocorrendo em outra parte também Não vou falar do globo. Do globo. Eu ia falar do continente, mas do caso do globo, que era no caso da Espanha. Que 25 anos depois da Batalha de Hattin, aconteceu a Batalha de Navas de Tolosa, 1212, só que nesse caso o resultado foi diferente. Então, dando um contexto, só para a gente manter a Batalha de Navas de Tolosa como uma continuação, né, da Batalha de Hattin, 25 anos depois do desastre de Hattin, os cristãos já tinham observado, o Papa já sabia muito bem que os muçulmanos eram um inimigo em escala global. Isso já dava para perceber. Então, o Papa Inocêncio III, naquela época, ele escreveu uma carta para Rodrigo de Toledo, naquela época, o espanhol, pedindo para eles não cometerem os mesmos erros que os cristãos cometeram há 25 anos atrás, na batalha, no caso de 20 e poucos anos atrás, né? No caso da Batalha de Hattin, que para juntar todos os cristãos novamente, unir eles contra a ameaça global, o inimigo da cristandade, que eram os muçulmanos. Então, excelentíssimo senhor Rodrigo de Toledo, não faça merda. Basicamente por aí. Então, isso entra... Tem um mito também que a gente vai falar aí, que muita gente fala da boa convivência do que ocorria na Espanha naquela época, entre os muçulmanos e os cristãos, os judeus e as minorias. Isso é um mito. Não é à toa que tem um califado. Eu sou um que falei isso no outro episódio. Isso é um mito, gente. Isso é um mito que até o Obama, pouco tempo atrás, citou. Que a Andaluzia, como os muçulmanos tratavam bem os judeus e os cristãos. Não. Um exemplo que a gente pode dar é que o califado almohada, que surgiu pouco tempo, uns 40 anos, se não me engano, 50 anos antes da Batalha de Navas de Tolosa, era um califado, como se diz, raiz. Era um califado que levava a jihad como ideia principal. Então, imagina um califado que leva a jihad como ideia principal, como eles devem tratar os cristãos e os muçulmanos e os judeus? Deve tratar que nem, muito ruim. E o que acontece? Os cristãos e judeus... Eles destratavam até o califado de Córdoba. Alegando que o califado de Córdoba estava justamente... não estava seguindo os preceitos e estava deturpando o Islã e toda aquela sequência foi a ideia principal que chegou... Califado raiz para califado Nutella. Que chegou o califado almohada, né, que veio dos berberes, e veio aquele califado raiz, e levavam a jihad na ponta da espada, e resolveram fazer jihad novamente contra os cristãos na Península Ibérica. Então, só para a gente não perder o contexto, a jihad, muita gente fala que começou já em 722. No primeiro episódio a gente lembra que os muçulmanos estavam muito mais interessados na França, né, com a Batalha de Poitiers, ou a Batalha de Tours,
Só que já é desde 1722, com a Batalha de Covadonga, que os espanhóis estão tentando derrotar a ameaça muçulmana. Nesse caso de Covadonga foi Pelayo, que era um visigótico, que participou da batalha junto de Roderico, na Batalha de Guadalete, e que derrotou os muçulmanos e ficou aquele enclave, lá já no século VIII, lá no norte da Espanha. E foi daquele enclave que veio aquela sementinha, né, que nós podemos dizer assim, para a reconquista e esse contra-ataque da Igreja Católica, né, que culminou nas Cruzadas, na Batalha de Ratim, que foi um revés, e agora na Batalha de Navas de Tolosa. Muita gente fala... Bom, a Navas de Tolosa, ela pertence a uma eles cruzada? Falam que foi, eles ação de uma consideram cruzada? uma cruzada o movimento de vários europeus irem até a Península Ibérica e lutar na batalha final de Navas de Tolosa. E porque também o Papa Inocêncio III, que além de ter, quando ele escreveu aquela carta para Rodrigo de Toledo, para não cometer os mesmos erros, ele também estava fazendo uma propaganda naquela época para uma nova cruzada, não só na Terra Santa, mas também na Península Ibérica. Então a gente tem que prestar atenção nessa figura política, que é o Papa naquela época, né? Levantando exércitos para lutar contra os muçulmanos, mas a gente entende Navas de Tolosa como o ponto principal dessa reconquista e essa cruzada a gente tem que falar que cruzada chegou a ter, acho que teve 7 cruzadas, se eu não me engano. Teve cruzadas até contra os povos russos. É interessante que não cruzada, muita gente entende como só aquelas cruzadas contra os muçulmanos lá na Terra Santa. E isso dá mais que um CGCast. E é mais de um, com certeza. Não dá para falar de todas de jeito nenhum. Nós vamos ficar um mês falando. Mas enfim. Mas Navas de Tolosa, no fim das contas, foi uma batalha para a retirada dos muçulmanos da Península Ibérica. Uma batalha para fazer frente e tentar expulsar... Pelo menos o grande embalo, né? Para tentar... começar a empurrar a galera para fora. Porque, querendo ou não, Navas de Tolosa foi em 1212, só que os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica 3 séculos depois, né? Com a Batalha de Granada. Então, no século XV. Mas esse movimento de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica teve um ponto mais alto nessa Batalha de Navas de Tolosa, que foi um contra-ataque da cristandade que começou com as cruzadas, que também resulta como uma cruzada, só que aconteceu 25 anos um revés na Terra Santa. Nesse caso não houve um revés, nesse caso os cristãos conseguiram derrotar os muçulmanos e conquistaram a Espanha Central e deram início à segunda fase, que culminou 3 séculos depois. Foi devagar, claro, mas conseguiram expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Mas a gente já falando dessa cruzada, né, que culminou na Batalha de Navas de Tolosa, Papa Inocêncio III estava fazendo uma propaganda muito grande para os cristãos se dirigirem à Península Ibérica e lutar contra os muçulmanos. Então, teve uma Batalha de Alarcos em 1195, onde o rei Alfonso VIII perdeu para os muçulmanos, que foi uma derrota bem desastrosa, que a última derrota daquele jeito tinha sido 109 anos antes, né, na Batalha de Sagrarras, mas isso continuou. Não foi essa batalha que derrotou os cristãos. Então eles continuaram, apesar de Alfonso VIII estar bem solapado pela derrota, ele perdeu o filho dele, então ele achava que ia morrer uma hora ou outra, mas Papa Inocêncio III resolveu tomar as rédeas também e fazer uma propaganda maior ainda. Para 1212 ele conseguiu uma legião ainda maior de cristãos para derrotar os muçulmanos, que do outro lado eram liderados por Muhammad al-Nasir, que era o chefe, era o comandante da jihad naquela época na Península Ibérica. Então, quando Inocêncio III chamou para uma nova cruzada, que esse chamado dos cristãos para levar a guerra aos muçulmanos,
Então eles de novo se juntaram sob o comando de Alfonso VIII e foram dar combate a Muhammad al-Nasir em 1212 na região central da Espanha. Só que o que acontece? E como é que foi a batalha? Então, agora nós vamos falar da batalha. O que acontece? Essa região da Espanha é uma região muito, muito montanhosa. Quando Muhammad al-Nasir estava fazendo a jihad dele, as jihads do Califado Almohada, estava fazendo a jihad, ele estava bloqueando os passos da Espanha central enquanto ele cercava os castelos em volta. Então ele não estava com a sua força principal junta, ele estava com as forças dele dividida, uma parte bloqueando as montanhas e outra parte cercando os castelos. E o que acontece? De fato, Alfonso VIII e essa legião, né, desses cristãos ficaram bloqueados nos passos que Muhammad al-Nasir estava bloqueando. Aí entra em cena um pastor espanhol que prometeu liderar Alfonso VIII, levar ele através de um caminho entre as montanhas que não era conhecido e para pegar o exército muçulmano de surpresa. Alfonso VIII. E ele consegue fazer isso, né? Exatamente. Isso nos lembra de 300 no filme e na história da Batalha de Termópilas também, que aquele caminhozinho que os persas foram lá e pegaram os espartanos. Acontece que esse pastor consegue levar as forças de Alfonso VIII e ele pega as forças muçulmanas de surpresa. Muhammad al-Nasir não estava com as forças deles todas junta. Isso aconteceu que Alfonso VIII aproveitou a situação e atacou Muhammad al-Nasir, porém quase foi derrotado na batalha, na batalha principal de Navas de Tolosa, que foi na região onde Alfonso VIII encontrou Muhammad al-Nasir, só que aconteceu um fato interessante no meio da batalha. Sancho de Granada, que era um príncipe, no meio da batalha conseguiu, pelo flanco, atingir Muhammad al-Nasir e atacar o comandante muçulmano. O comandante Muhammad al-Nasir, vendo aquilo, fugiu. Se o comandante foge, todo mundo vai atrás. Poxa, dessa forma, os muçulmanos foram derrotados. A gente pode dar muito mais crédito na batalha também a Sancho de Granada, que teve esse momento espontâneo de liderar uma carga do seu flanco para atacar a retaguarda muçulmana e atacar o comandante. E olha que interessante, gente. Isso o ouvinte vai achar também muito interessante também. A guarda e os muçulmanos fugiram tão rapidamente que eles deixaram o banner, o estandarte. E esse estandarte está até hoje no Museu de Burgos, no norte, norte espanhol. Olha que interessante. Isso aí para o ouvinte pesquisar aí. Eu olhei e tá lá, tem foto do banner, né, que eles chamam, do estandarte muçulmano, que fugiu, a tropa fugiu atrás também, né? Pô, quem vai liderar a gente? Vou ficar aqui, comandante já vou ficar aqui dando bobeira? Fugiu também. A cristandade ganhou o dia, mas é interessante falar que, poxa, tá lá o banner até hoje e tem, em todos os anos tem uma procissão em Burgos, nessa cidade, onde é levado o banner na comemoração da Batalha de Navas de Tolosa. Uma coisa que eu acho interessante é que no final da batalha, o Afonso não deixou ninguém fugir, né? Ele perseguiu quem ele pôde perseguir e praticamente morreu tanta gente na fuga quanto morreu na batalha. Ele aproveitou, ele teve, em 1195, ele perdeu na Batalha de Alarcos, ele perdeu o filho dele, lutando contra os muçulmanos. E quando eu falei que o Papa Inocêncio teve um papel muito grande, porque o Alfonso VIII estava a um ponto que ele falou, não, eu quero lutar contra eles porque eu quero morrer. Eu quero morrer em combate e pronto, acabou. Que nem meu filho e tal. E foi ele que o Inocêncio falou, tipo, dando um tapa na cara dele, ó, fica esperto aí, não, vamos derrotar eles. E conseguiu, no final, derrotar. E nisso aí, gente, a gente chega num ponto onde... a gente falou tanto aí do contra-ataque dos cristãos, tal, começou nas primeiras cruzadas, ocorreram várias cruzadas, tal, mas essa é uma vitória muito grande para os
os cristãos, porque essa foi a maior vitória na Península Ibérica, que culminou, claro, 300 anos depois, porque, querendo ou não, os muçulmanos continuaram a querer manter o status quo lá na Península Ibérica, mas 300 anos depois conseguiram de fato expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Muito bom. Uma questão aqui, né? Se você vê, a gente falou de expansão islâmica ali na Terra Santa, viemos para a Península Ibérica, e a gente falou também a Batalha de Manzukert, não é Terra Santa, né? Ali é o leste da Turquia, e agora a gente volta para a Turquia. A gente volta a Constantinopla, né? Não era Istambul ainda, com a queda de Constantinopla em 1453. Isso, a queda de Constantinopla. Eu estava falando pro Mac, a queda de Constantinopla dá um CGCast inteiro, que é muito interessante, a história também é bem interessante, mas depois a gente faz esse CGCast inteiro aí da queda de Constantinopla. Por enquanto nós vamos falar dessa expansão muçulmana, islâmica, que agora ganhou um novo fôlego com os otomanos. Nós vamos citar a queda de Constantinopla agora, em 1453, mas só dando um contexto, os otomanos fundaram, a fundação do Império Otomano veio em 1299, com o fim do sultanato de Rum, aquilo que nós citamos com os turcos seljúcidas depois de conquistar Manzikert, né? Criaram o sultanato de Rum, que quer dizer Roma, né? Que é o gole que a gente toma, não, mas por causa, tem a ver, derivado de Roma. E o que acontece? Os caras eram muito bagunçados, enfim, ficou a Península da Ásia Menor ficou com vários estados independentes, que se chamava Beyliks. E um desses Beyliks era comandado por Osman I, filho de Ertugrul, e que depois o viés guerreiro, né, aquela galera que veio da estepe gosta de derramar um sangue, então o expansionismo ali foi meio que tradicional, foi uma tradição deles. Então o Império Otomano começou em 1299. Em 1356, esses turcos otomanos, né, eles já estavam pisando já na Europa, tomando Galípoli e Adrianópolis em 1356. Aí veio o rei Murad I, que continuou essa política de conquistas, derrotou os sérvios em Adrianópolis de novo. E depois o Papa levou. Aí o Papa Bonifácio IX, ao Papa aí de novo, tentou juntar mais uma cruzada, que a gente fez no caso. Juntar os cristãos, todo mundo, contra os muçulmanos, só que na Batalha de Nicópolis, em 1396, Murad derrota esses cristãos e a flor da nobreza húngara nessa batalha. Então, em 1402, já com Bayazid, os muçulmanos cercam Constantinopla, só que acontece obras do destino. Tamerlão, que ele era mongol, turco, otomano, cara, enfim, Tamerlão deu trabalho para Bayazid lá, que Bayazid precisou levantar o cerco de Constantinopla e foi derrotado por Tamerlão. Então Constantinopla meio que foi salva. Só que em 1451, com Mehmed II, o Conquistador, esse desejo de conquistar Constantinopla de novo veio à tona. Então, em 1451, os otomanos eles já tinham quase que todos os Balcãs conquistados, exceto pela Sérvia, pela Bósnia e pelo sul da Grécia, né, que chama de Morea, ou Peloponeso. Já tinham conquistado essa parte e só tinha aquele restinho do Império Bizantino lá segurando, só fazendo a divisão entre as forças muçulmanas nos Balcãs e as forças muçulmanas na Ásia Menor e Oriente Médio. Então, meio que para acabar com aquele Império Bizantino de uma vez. Quem era o imperador naquela época do Império Bizantino era Constantino X Palaiologos, um nome bem difícil de falar, mas que já naquela época, Palaiologos, de 1448 a 1453. Já naquela época, ele, junto da propaganda que o Papa costumava fazer para lutar contra os muçulmanos, também enviou emissários, dizendo que se não enviassem ajuda, os dias de Constantinopla e o baluarte do Oriente contra os muçulmanos estavam contados.
Então veio essa ajuda, né, voluntários, os italianos embaraçados com seus líderes daquelas estados, mandaram vários voluntários, principalmente o mais famoso deles sendo Giovanni Giustiniano Longo, que era um mestre das guerras de cerco, que ele era de Veneza, e chegou com um contingente de 700 soldados venezianos, né? Nem sei se é. Enfim. Da mesma forma, ele também fortificou a cidade de Constantinopla. A gente vai lembrar da famosa corrente no Estreito de Bósforos, né? Que salvou os cristãos no segundo cerco de Constantinopla, que nós citamos no primeiro CGCast. Mas Mehmed II, em 5 de abril, começa esse cerco com um bombardeio, só que ele não consegue passar os navios dele, como a gente tinha citado no primeiro CGCast sobre o cerco de Constantinopla. Não tem como você cercar Constantinopla se você não cercar ela pelo mar também. Os bizantinos tinham essa estratégia que era bloquear essa ameaça pelo mar através de uma corrente. Então, essa batalha que começou 5 de abril, começou com um bombardeio por mar e por terra, a cidade e as muralhas, né, de Constantinopla, só que a ameaça maior no mar não tinha acontecido devido a essa corrente que bloqueava os muçulmanos de cercar a cidade por inteira. Nesse inteirinho, até 23 de abril, os muçulmanos inventaram o morteiro, só falando rapidinho, que o Mehmed II estava meio que bravo, que não estava conseguindo quebrar o cerco e quebrar as muralhas de Constantinopla. Ele pediu para inventar um canhão que fosse diferente, que subisse o mais alto possível a carga para depois cair. E aí que veio a ideia do morteiro. Cultura inútil aí rapidinho. É muito boa. Falando, né? Aproveitando aqui a deixa, o Mehmed II ele é considerado o primeiro grande artilheiro da história. E o primeiro grande ataque de artilharia foi organizado justamente nessa ocasião contra Constantinopla aí, com pelo menos 12 bombardas que disparavam aí os pedregulhos de até 600 quilos e 56 canhões menores. Eram 3 horas só para carregar o canhão. Olha para vocês verem, 3 horas para carregar um tiro. Ele era admirador pessoal de um certo Vlad, da Transilvânia, ali, daquela também buffer zone famosa entre Europa e Constantinopla. Ele era fã do Vlad. O empalador da Transilvânia. Da CGCast também. Esses assuntos aleatórios todos, aí o ouvinte que estiver acompanhando a gente, se quiserem um CGCast, manda um e-mail para nós, contato@clubedegenerais.org. Só pedir que a gente prepara. Mas, dando continuidade, 23 de abril, nesse bombardeio, né, que o Mehmed, como o Mac falou, gostava de uma artilharia danada, em 23 de abril veio o golpe de mestre. Os bizantinos, de repente, eles noticiam que mais de 80 navios estavam navegando no... Eles chamam de Golden Horn, né, que é o chifre de ouro. Mas, para depois da corrente onde era a defesa bizantina. Porra, como que aconteceu isso? Os muçulmanos resolveram passar por terra em 12 quilômetros, usando esteiras, ovelhas e lubrificantes. Vai lembrar que os lubrificantes aí vieram dos animais, eu não sei como, mas eles transportaram esses navios de guerra por terra. E isso foi um pesado golpe para a defesa de Constantinopla, porque muitos defensores teriam que ser realocados de locais estratégicos para cobrir essa parte norte agora que estava sofrendo um bombardeio pesado desses navios. Isso meio que se juntou, já foi uma perda de esperança isso que aconteceu. A armada veneziana que estavam esperando para dar uma ajuda também não iria chegar mais. Isso aumentou ainda mais a perda de esperança dos defensores de Constantinopla. E aconteceu certos, como se diz, eventos naturais aí que aumentaram ainda mais o mau presságio dos defensores de Constantinopla, que foi um eclipse, um clima frio sem razão para aquela época do ano, uma tempestade com neblina súbita que aconteceu também, e umas cinzas, nós citamos, olha só que interessante, nós citamos naquele cerco de Constantinopla, no primeiro CGCast, que quando os muçulmanos estavam fugindo, um vulcão que entrou em erupção, as cinzas dele acabou por atingir a flotilha, né,
dos muçulmanos. No Pacífico, a erupção de um vulcão levou nuvens negras, algo assim. É mais ou menos isso. Nuvens negras, aquele espasmo que acontece das erupções, grandes erupções, e todos esses eventos naturais chegaram como um mau presságio para os defensores de Constantinopla. Então, o que combo de mau presságio? Veio... Caiu até, teve uma procissão, que tava todo mundo com o cu na mão, teve uma procissão, e até uma imagem da Virgem Maria caiu no chão e todo mundo que já tava com o cu na mão ficou assim, tá. Nessa hora agora? Todo mundo arruma desculpa. Né? Uhum. Desculpa de amarelo é comer barro. Aí o outro vai lá, já deu eclipse, você já pode, ó, já tá errado. E Giovanni Justiniano, foi ferido também. Isso foi um duro golpe também para os defensores. E o que acontece? Enfim, os muçulmanos conseguiram abrir uma brecha na muralha de Constantinopla. Primeiramente, eles enviaram os voluntários. Os voluntários foram derrotados pela defesa de Constantinopla, a defesa de momento que fizeram nessa brecha que abriram, conseguiram mandar de volta. As tropas regulares que o Mehmed II enviou também foram derrotados, então eles precisaram mandar os janízaros, que era a tropa de elite do exército otomano naquela época, que eram soldados cristãos que eram recrutados desde garotos para lutar nas tropas otomanas, e eram soldados de elite. Então, só os janízaros que conseguiram, de fato, derrotar esse bloqueio e entrar na cidade, né? E Palaiologos, vale lembrar que o imperador morreu como soldado comum nas muralhas de Constantinopla contra os janízaros. Então, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, enfim, tudo vai por água abaixo neste conflito na queda de Constantinopla, em 1453. Então, esse é a grande vitória, nós podemos dizer assim, do Império Otomano, né? Que foi a tomada de Constantinopla. Teve outros cercos, teve também a Batalha de Lepanto, quando eles perdem a hegemonia no Mediterrâneo para a marinha cristã. No caso, só que no caso foi uma derrota, tudo bem, mas em termos militares, esse é o grande ponto alto do Império Otomano, que é a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla, né? É o fim do Império Romano do Oriente. Exatamente. Pronto, lá veio a frase. Império Romano. E aí, eu tava me segurando para não falar. A gente tem que lutar contra os azares. Temos que encarar nossos medos. Mas, e aí você tem... Um detalhezinho que eu acho que vale notar aí, uma das cagadas do dia foi que na extremidade norte das muralhas de Constantinopla tinha um portãozinho lateral dentro do fosso. Esse portão tinha sido bloqueado durante um outro ataque dos cruzados no ano de 1204, mas recentemente ali alguém tinha achado o portão, tinha aberto o portão, limpado a área e esquecido completamente de fechar o portão. E daí os janízaros acharam aquele portãozinho e falaram, beleza, vamos entrar por aqui na muralha. Uma muralha que em grande extensão já estava castigada pela artilharia também. Uma muralha antiga, né? A invasão foi abrir um portão e entrar ali, que o pessoal tinha esquecido totalmente do portãozinho no canto lá. Para vocês verem. E esse pós-conflito, só pra gente dar um contexto, né? Essa barreira do mundo islâmico que ocorria na Ásia Menor e os Balcãs foi eliminada, que no caso era Constantinopla, que virou Istambul, e a consolidação, o reforço do poder otomano no sul europeu, né, nos Balcãs e na Ásia Menor. Isso deu força para eles prestarem atenção, levarem guerra a outros frontes do Império, como no Middle East, Oriente Médio. O Oriente Médio, né? E fugiu. Agora nós vamos falar da última. Cerco de Viena. Última batalha. Cerco de Viena, 1653. Agora nós falamos aí que foi essa vitória, essa queda de Constantinopla aí foi a grande vitória do Império Otomano. Agora nós temos também uma grande vitória também dos cristãos contra os muçulmanos nesse cerco de Viena, em 1653. Vale lembrar, né, não, Mac, que em 1529 teve um cerco de Viena também, mas então, deu ruim, né? Teve esse cerco de Viena,
que ele representa aí o extremo ocidental do avanço do Império Otomano pela Europa, e é uma das batalhas que pode ser consideradas ali que deteve as forças turcas que até 1529 tinham a fama de grandes conquistadores. O negócio é que já em 1529, boa parte do exército turco tinha perdido ali o tesão por cercos após um rolo que deu em Rhodes. Em Rhodes, para situar, mais de 100 mil turcos lutaram contra 600 cavaleiros e 5 mil soldados a pé. Quem estava ocupando a fortaleza era a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João Batista de Jerusalém, ou simplesmente Cavaleiros de Rhodes ou Cavaleiros de São João, uma ordem que continua ativa aí para quem tiver interesse em acompanhar as atividades não bélicas da ordem. E eles tinham técnicas, táticas, as fortificações, o armamento atualizado, tudo bonitinho com o que o mundo podia oferecer de melhor, tudo top de linha. O cerco de 1529 durou do dia 26 de junho até dia 22 de dezembro, com um saldo de 60 mil turcos mortos. E no dia anterior, dia 21 de dezembro, os cavaleiros ofereceram rendição pela situação ali com condições honrosas, pediram transporte para um local seguro, pediram um monte de tranquilidades. E o comandante turco, que já estava cansado de perder gente, já estava até com situações de insubordinação na tropa, o pessoal não queria mais ficar morrendo na muralha, aceitou as condições. Aí que dos 600 cavaleiros e 5 mil soldados, restavam só 180 cavaleiros, 1.500 soldados e pólvora para 12 horas de combate. E ainda assim os caras conseguiram negociar uma rendição em plenas condições favoráveis para os cristãos. Aí que, voltando para a atualidade de 1683, os turcos já vinham com essa perspectiva de, a gente vai encarar Viena de novo. Claro, não eram os mesmos homens, a gente tem mais de 100 anos aí, mas toda uma situação de a última vez que a gente chegou em Viena deu ruim, e não deu pouco ruim. Porque apesar das muralhas serem baixas, 1,80 m de largura por 2,10 m de altura, quer dizer, bota uma escadinha, um faz pezinho pro outro, passa a muralha, todo o entorno com atoleiros, com banhados, com impedimento do uso de artilharia, dão uma condição de defesa muito boa para Viena. E daí a gente tem, depois desse cerco de 1529, a grande batalha de Viena de 1683. Exatamente. Só pra gente, o contexto que a gente gosta de falar antes, né? No século XV, os domínios otomanos já iam do Mar Egeu a Crimeia ao Levante. Só para vocês terem noção como o tamanho desse Império Otomano. Os húngaros não conseguiam mais segurar os turcos. Então, em 1526, eles foram derrotados na grande Batalha de Mohacs, que meio que abriu, enfim, os Balcãs inteiros para as forças otomanas, né? E até quase no Danúbio, no centro da Europa. Não é à toa que em 1526 a Batalha de Mohacs, em 1529 veio o cerco de Viena, que fracassou. No século XVII, os Habsburgos, naquela época, estavam meio que numa paz com os otomanos, mas na verdade é porque os Habsburgos estavam envolvidos na Guerra dos 30 Anos, né? E os otomanos envolvidos na guerra contra a Veneza. Por isso que estavam em paz, todo mundo ocupado. Todo mundo ocupado, então estava todo mundo em paz, né? Vamos falar que estava todo mundo achando bom e tal. Mas na década de 1660, as hostilidades voltam por parte dos otomanos. Creta é conquistada em 1669, a Polônia e Lituânia começa a se envolver em batalhas já em 1672, então Viena era uma questão de tempo. E eles viam também, no caso, o grande vizier Kara Mustafa Pasha, que era o líder, né, dos otomanos naquela época, que o Leopoldo III, que era o imperador Habsburgo, que ele estava observando uma certa inércia do imperador Leopoldo, que deixava Luís XV pegar terras dele no norte do Império Habsburgo, só porque falou que não, isso aqui é de direito meu,
ele foi observando certas ações ali do Império Habsburgo e ele sentiu certa fraqueza. Então ele falou, não, nós vamos atacar então Viena de novo. Em 1670 começam os planos, só que o avanço começou 10 anos depois, na verdade 12 anos depois. O avanço começou em 1682, com o sultão Mehmed IV, o general, que era o general na época, e seu exército que rumou para Viena, via Belgrado. Nessa questão, Leopoldo foge, mas não porque ele foge de sacanagem, foge porque tinha que abandonar a cidade e fazer a defesa, liderar o Império Habsburgo de outro lugar. Então ele deixou a defesa de Viena naquela época, em 1683, sob o comando de von Starhemberg e cerca de 16 mil soldados, mais 8 mil cidadãos que podiam pegar em armas e mais 700 universitários. Isso é uma força muito boa contra mais de 50 mil muçulmanos que vieram doidos para conquistar Viena de uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Só que aí... Oi, pode falar. E aí depois, Mac, se você quiser editar, mas assim, tá aqui, Circo de Viena 1653. E você já tá falando de 1683. Eu falei 1683, mas em 1653 no início. Aí quando o Mac entrou, ele foi e falou correto. Aí eu então tá bom, Circo é 1683. É que veio do 53 por Constantinopla, ficou 53 na cabeça. Isso, é 1683, então tá bom, vocês me desculpam. Eu até falei 1670, isso. Começou o plano para ver se cementa para ficar tá bonitinho no final. Mas olha, gente... Isso que dá fazer 5 batalhas de 600 anos de diferença no mesmo tempo, tá? Vocês perdoem a gente. Toca o pau aí. 50 para lá, 50 para cá, 50, tá tranquilo. Mas então, como nós citamos nessas outras batalhas, o Papa teve papel fundamental também nessa. O Papa Inocêncio XI pediu ajuda aos aliados para conter os muçulmanos, aos principados cristãos daquela época, e ele conseguiu essa ajuda, que veio no papel de Jan Sobieski, que era o líder da Polônia-Lituânia. E os cavaleiros, os sardos... Olha, o Mac já tá chorando. Eu tô um suor de macho tá correndo pelo meu olho esquerdo no canto. Enfim, em 15 de julho, os muçulmanos, né, o Império Otomano, consegue cercar Viena de uma vez por todas. Então cercou completamente Viena, em 15 de julho de 1683. Aí veio aquele bombardeio e minas e trincheiras. O que era mais vantajoso naquela época? Minas e trincheiras em vez de bombardeio. Você ficava vários anos, às vezes, num cerco, sendo que com as trincheiras e minas você podia implodir a muralha de uma vez e acabar com a batalha de uma vez por todas. Então, 15 de julho começou o bombardeio e o cerco total, e em 6 de setembro, 2 meses depois quase, uma mina consegue explodir, abrindo uma grande brecha na fortaleza de Viena. Os defensores que já estavam famintos e sofrendo de disenteria já esperavam o assalto final e a derrota. No entanto, o sultão, o general, no caso, naquela época, o Mehmed IV, ele queria a rendição dos defensores e não queria... ele queria os defensores de joelho em frente a ele. A rendição dos vienenses. Algo que não ocorreu. E nessa brincadeira dele querer esperar a rendição dos vienenses, chegou a ajuda de Jan Sobieski. E vai lembrar que chegou uma ajuda de 80 uma ajudinha homens. boa, não? A ajuda veio... veio gente da Bavária, da Saxônia, da Francônia, da Suábia, inclusive, você sabia que essa é a origem, né? A origem da frase, veio gente lá da puta que eu pariu, veio do Sobieski. Não, se for falar, ela vai ficar até amanhã. Gente vindo da Saxônia, Saxão é sem noção, ele vem matando os coleguinhas no caminho até vem consegue enxergar o inimigo. Os caras é muito louco. Aí o que acontece? Chega esse exército de ajuda no nordeste de Viena, que é na região de Kahlenberg, que veio a Batalha de Kahlenberg. Agora eu falei certo. Que chegou essa força, essa cavalaria pesada polonesa, junto desses bávaros, saxões,
E os hussardos não davam nem chance para a cavalaria otomana e seus janízaros. Então, ocorreu um ponto aí principal que a gente tem que falar, que ocorreu o Mustafa Pasha e o Mehmed IV subestimaram o poderio do exército que se aproximava. Não estava vindo 80 mil de jeito nenhum. E atacou seus janízaros, atacou só com a parte da tropa. Poxa, gente, você já não ataca só as forças principais, você já não põe para atacar os dragões e os hussardos poloneses. Ô, Mac, o que dá? O que acontece numa situação dessa? Dá merda. Dá merda. Os hussardos... Sem economia, dá merda. Destruíram os otomanos, a primeira força otomana que foi de encontro, destruíram os otomanos, destruíram os janízaros em volta de Viena. Tem alma penada no lugar até hoje, porque eles não sabem nem como é que morreram. Tem gente correndo até hoje lá. A verdade é essa. Esse Jan Sobieski, ele desceu das encostas, que em Viena, a região de Viena é cercada por uma parte de Viena, até nessa parte onde ocorreu a Batalha de Kahlenberg, cercada de muitas encostas. E esses cavaleiros, essa cavalaria pesada, desceu em carga dessas encostas de encontro das forças otomanas, já pegou aqui gás já na descida, né? E, meu amigo, não parou, não teve ninguém para parar esses caras. Vamos situar. Vamos situar Isso. E vamos dar a dimensão do que foi esse negócio. Foram 18 mil cavaleiros descendo as encostas. Dizem que foi uma das maiores cargas. Foi uma das maiores cargas da história. 18 mil cavaleiros morro abaixo. Não tem o que pare uma força dessa. Desses 18 mil, 3 mil eram hussardos alados. E agora eu vou pedir a permissão para fazer um adendo, né? Comentáriozinho. Exatamente, eu acho que vale a pena. Os hussardos alados foram uma das unidades de cavalaria mais eficientes da história. Ela foi originada de remanescentes mercenários de cavalaria da Sérvia. Então, originalmente também como cavalaria leve, reconhecimento, emboscada. Mas as reformas que aconteceram na Polônia, principalmente pela mão do Sobieski, transformaram esse molde de cavalaria leve em cavalaria semi-pesada e pesada. Isso inclui blindagem nos cavalos e nos cavaleiros, lanças mais longas, recrutamento entre nobres e treinamento de elite para todo mundo. Então foi quase um renascimento da cavalaria francesa do século XI por ali. O que tinha de melhor em homens e armas foi aplicado nesta cavalaria polonesa. Isso, claro, com todas as atualizações técnicas, táticas e tecnológicas possíveis para um combatente dessa época. A principal característica que difere essa cavalaria das outras são as asas, por isso os hussardos alados. Isso eram estruturas de madeira com pena de ganso, pena de águia, pena de cisne, qualquer outra pena grande que pudesse ser presa ali atrás. E a teoria mais comum é que o barulho dessas penas durante a carga fazia com que a tropa parecesse mais numerosa do que realmente era. Então o inimigo ficava um pouco mais ressabiado na hora do impacto. Outra possibilidade que não elimina a primeira é proteger as costas dos cavaleiros na hora que acontece o impacto. Então qualquer espada ou golpe que pudesse vir da retaguarda pararia primeiro nessa estrutura antes de atingir o cavaleiro. Uma terceira possibilidade que não elimina as duas anteriores era distrair os próprios cavalos dos barulhos que eram feitos pelo inimigo e pelo combate. Então o cavalo já acostumado com esse tipo de barulho, com um barulho mais próximo dos ouvidos, não se assusta com o que está acontecendo na frente dele. A tática tradicional desse pessoal era a carga frontal, mas ela iniciava em baixa velocidade e com formação aberta na frente do inimigo, aumentando o passo, o galope e fechando os espaços até atingir velocidade máxima e concentração máxima só alguns instantes antes do impacto. Então, durante a carga, o comandante da carga podia ainda analisar, ver qual era o local mais apropriado para o impacto e conduzir esse fechamento de espaço para esse local. E batia, quebrava tudo, o pessoal espalhava, voltava para a retaguarda, trocava as lanças, se fosse o caso, ou pegava a lança nova, se a lança tivesse perdida na primeira carga,
e começava de novo, devagar, acelerando até o próximo impacto. Além das lanças, esses roçados alados carregavam uma espada fina para perfuração, um sabre para ataque, para golpe cortante, um joguinho com 2 a 6 pistolas e uma carabina ou um arcabuz. Dependendo da noia do cavaleiro, ainda ia junto um martelo de guerra ou um machado leve. O pessoal queria pôr pra quebrar mesmo. Sacaram o tamanho da... tudo blindado, tudo em velocidade, tudo fazendo barulho, tudo muito bem armado. E daí desce 3 mil desse junto com outros 15 mil cavaleiros pesados. Pô, desce 18 mil. De cima de Viena, cara. 18 mil polonês e bávaro, cara. Eu acho que se a Europa naquela época fosse toda muçulmana, essa carga ia parar lá em Lisboa. Porque eu vou te mais ou menos por isso. Não tem nada que para na frente dessa galera, não. Não tem mesmo. Não é à toa que ainda as forças otomanas foram encontrar esses cavaleiros sem a força principal, vamos supor, a elite, né, que era os janízaros. Porra, aí não tem como, não. Aí tem que fugir todo mundo e Jan Sobieski salva a cristandade. 4-4 no final, nessa expansão islâmica aí que nós falamos. 8 batalhas. 4-4, né? Isso aí. E 4-4 pra gente manter tudo bonitinho aí, pra todo mundo achar bom. Mas deu pra dar um pano de fundo aí com a expansão islâmica, começando pelos árabes e terminando aí com os otomanos. E através de 8 grandes batalhas, né? Que nada... Até porque se nós fôssemos falar de tudo que aconteceu mesmo, aí era 70 CGCasts. Então a gente separou em 2 CGCasts aí, separou essas 8 batalhas aí, tentou dar um contexto aí nessa expansão islâmica. Bem interessante essas 8 batalhas, 4-4 no final. Mas só dando um contexto nesse fim do cerco de Viena, acabou que os otomanos absorveram legal essa derrota e não sofreram grandes reveses até o século XIX. É isso aí. Então, depois que eles morreram de fato, né, na Primeira Guerra Mundial, mas ainda governaram por bastante tempo. Né? Só entenderam que não dava para passar dali. A fronteira foi delimitada, foi né? ali. Muito bom, pessoal. Excelente CGCast, muitas informações, muita coisa boa. Ô, Mac, você tem alguma bibliografia pra gente? Tenho. Uma repetição da indicação do nosso episódio anterior, 50 Batalhas que Mudaram o Mundo, do William Weir, e um outro livro para quem quer explorar aí os 1000 anos do Império Romano do Oriente, de uma forma mais enxuta, mas bem didática, leitura rápida, não cansa, que é um livro chamado de Bizâncio para o Mundo, a saga de um império milenar. Muito bom. Paulus? Eu tenho um livro que conta bem essa expansão muçulmana e cita todas essas batalhas que nós citamos, essas 8 batalhas, que é a História da Jihad, de Maomé ao Estado Islâmico, de Robert Spencer. Boa. Esse livro muito é muito bom. Eu vou falar pro ouvinte correr atrás desse livro aí, que esse livro é excelente. Não precisa correr atrás, não. Usa o nosso link. Usa o nosso link que você aí, não paga nem um realzinho a mais e ainda ajuda o CG, cara. Muito usa bom. O nosso link da Amazon. Beleza, Mac Paulus. Obrigado. Excelente. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos, ao ouvinte também. É isso aí. Mac, obrigado. Imagina, eu que agradeço e acompanhe as atividades do CG nos canais já comentados, mande mensagem pra gente. Se sentiram falta de alguma coisa, querem um desdobramento maior, se a gente falou alguma groselha, manda mensagem, ou seja no YouTube, seja por e-mail. Dá teu jeito aí, manda um correio coruja, mas deixa a gente ficar sabendo que a gente volta, a gente corrige se for o caso, a gente explica se for o caso. Sinal de fumaça, a gente monta um outro CGCast se for o caso. Muito mas bom. Fala com a gente. Valeu, gente. Valeu, ouvinte. Grande abraço. Um Tchau. abraço.